Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre a natureza humana de acordo com os campos comportamentais. Comigo no estúdio está o psicanalista Daniel Francis. Obrigado pela sua presença de novo aqui no programa Opinião. Eu que agradeço, Ney. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema hoje, a natureza humana de acordo com os campos comportamentais. E comigo no estúdio está o psicanalista Daniel Francis. Daniel, obrigado pela sua presença de novo aqui no programa Opinião. A gente sempre fala de assuntos ligados à área de psicologia. A minha voz está um pouco rouca por conta de uma gripe. Eu espero que o público em casa entenda. Vamos começar pelo óbvio, né? A psicologia, a psicanálise, vem tentando mapear a mente humana e seus comportamentos há um bom tempo. Muitos avanços foram feitos, né? Existe, por exemplo, uma unidade de análise dentro do FBI que lida com padrões comportamentais e consegue resultados excelentes no combate ao crime, principalmente no combate a criminosos em série, né? Assassinos em série, para ser mais exato. E nós vemos que toda a ciência em volta disso tem uma preocupação muito grande na compreensão da natureza humana. Só que ela é complexa, né? Envolvem fatores culturais, genéticos, comportamentais, e eu gostaria que você nos ajudasse a entender esse caldo, ou seja, como que a mente processa as informações em suas diferentes redes neurais e como isso afeta o comportamento na sequência. Dentro da ramificação da psicanálise, que daí pegaria mais Freud, Lacan, eles são muito severos na análise da mente humana, né? Porque o início de todo o trabalho da psicologia vem deles, né? Então, toda a ramificação do que depois será a psicologia, os estudos, as teses comportamentais, ele está muito intrinsecamente ligado ao nascimento da sociologia e da psicanálise. E Freud, Lacan menos, mas Freud muito, ele jogava muito que toda a compulsão da mente é feita através de uma análise, que pode ser feita através de uma análise da sexualidade da pessoa, dos seus aspectos sexuais, né? Por isso todas aquelas fases que o Freud fala, e dos seus aspectos de agressão. Então, é um pouco, vamos dizer assim, complexo demais analisar apenas por esses aspectos. A psicologia que cai mais no campo do comportamento, né? O Freud, ele teve como base a histeria, ele teve como base um trabalho que nunca conseguiu mapear pessoas que fossem normais, né? Apesar de que a gente vai pegar Caetano Veloso dizendo que de perto ninguém é normal. Então, o que nós temos muito hoje dentro da psicologia são ramificações do comportamento e tentativas de análise de como é que a mente humana processa as suas ideias, como você colocou ali, dependendo do lugar onde ela mora, dependendo da cultura que ela tem, depende das instituições primárias, que são a família, das instituições secundárias, que daí seriam a escola, a igreja, os clubes, os grupos que se formam e tudo mais. Então, é um leque gigantesco que a gente tem de possibilidades desse, digamos assim, mapeamento da mente humana, desse filtrar do que acontece com o ser humano. E essa transição, que seria século XIX para o XX, do XX para agora, ela tem sido radical demais. Grande parte dos estudos que foram feitos, não é que eles estão caindo por água abaixo, é que eles estão tendo que se reformular a partir do momento em que a mente humana passou a viver uma sintomatologia totalmente diferente, que é as mídias sociais. A partir do momento de um Facebook, a partir do momento do WhatsApp, a partir do momento dessas polarizações mais violentas sobre política, comportamento, orientações sexuais, a mente humana ela teve que se readaptar a uma nova realidade, supostamente transição do século XX para o XXI. Então isso abriu dezenas de possibilidades que hoje têm que ser estudadas
muito mais a fundo do que já foram estudadas anteriormente. Nós somos um novo ser humano. Não sabemos ainda para onde vamos, não temos a menor noção de aonde essa sociedade, esse momento histórico que nós estamos vivendo, que realmente ele é totalmente oposto a tudo que nós vivemos no sentido de agressividade, e aí Freud teria uma razão muito grande em analisar a agressividade dos seres humanos, bem mais do que o homem foi durante a sua história. Eu entendo que a agressividade é própria do convívio, porque onde existem seres humanos em convívio, existe o conflito. Basta que exista uma pequena diferença, e essa diferença pode ou não gerar um conflito. A possibilidade que gere o conflito é razoável, para dizer o mínimo. Freud chegou a analisar isso. Então, vamos esquecer um pouquinho o século XXI e o momento que a gente vive, porque realmente o ser humano está se adaptando a essas tecnologias, ou não. Em alguns casos, algumas pessoas preferem até se isolar. E é óbvio que isso tem efeitos, pelo menos no primeiro momento, não tão agradáveis. Mas há relatos de pessoas que lamentaram muito a Revolução Francesa, e a queda dos estados teocráticos na antiga Europa. Então, tem gosto para tudo. Mas vamos tentar nos concentrar no começo dos estudos da psicanálise por Freud. Freud analisava que o comportamento humano era decorrente do quê? Da educação recebida na infância, por exemplo? Freud olhava muito para essa questão envolvendo exatamente o comportamento familiar e a sexualidade, a definição da sexualidade, das fases que ele vai estabelecer dentro disso. Você colocou um comentário interessante que é uma análise muito pertinente em relação à sociologia, que é impossível você desassociar o estudo da sociologia do estudo tanto da psicologia quanto da psicanálise. Por quê? Sociologia sempre existiu, psicologia sempre existiu, elas nunca foram ciências. Esse é o grande ponto. Em toda a história da humanidade, se nós pensarmos nos filósofos gregos, em vários poetas romanos, em figuras básicas como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, ou futuramente outros elementos que trabalharam pensando na mente humana também, John Locke, Descartes e todos mais, todos foram para essa tentativa de análise da sociedade. Só que todas essas análises não eram vistas como ciência. Passam a ser vistas como ciência a partir de Comte Durkheim, quando eles basicamente teorizam o que seria o estudo das sociedades, a sociologia. E isso bifurca a imagem de Freud. Então, um dos primeiros pontos que está relacionado ao estudo do Freud, que teria relação com a agressividade, é exatamente o que você colocou da Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, ela nasce para criar uma sociedade que teria o seu trinômio, igualdade, liberdade e fraternidade, sendo exatamente o oposto disso. Porque ela não consegue criar uma sociedade igualitária, porque ela usa as massas como bucha de canhão e coloca a burguesia no poder, e eu não acredito que nenhuma sociedade racional vá eliminar os seus inimigos com a morte ou com a guilhotina. Então há uma irracionalidade na racionalidade tentada pelos iluministas, pelos filósofos de época. E dali para frente começou a se tentar fazer um estudo de um comportamento humano a partir do surgimento da burguesia. A burguesia era a chave dessa transição. Só que o grande cuidado que se tem no campo da sociologia é que muitos dos sociólogos tentaram explicar a burguesia para fundamentá-la, não para criticá-la. O único que vai fazer uma crítica severa mais à burguesia é o Marx. Mas se você pegar Durkheim, Weber e tudo mais, eles legitimam o Estado, legitimam o poder. E a psicanálise, ela vai conseguir fazer essa ruptura quando Freud diz, não, eu não posso analisar a sociedade como um todo, porque os elementos eles vão ser sempre diferentes, eles sempre vão ser ramificados, os comportamentos são estranhos aos olhos de todas as pessoas. Então aí vem muito as pulsões, onde o Freud vai falar da fase anal, da fase oral, dos comportamentos humanos, da agressividade que você tem pelo impulso do teu sexo sendo frustrado, do não comportamento de se ver claramente dentro de um corpo que é de homem quando você se sente mulher, o que hoje nós chamaríamos de orientação sexual. Então é um nascer como se fosse ainda o caldeirão tentando chegar na ebulição para poder explicar a humanidade,
mas sem saber claramente que elementos ele teria que jogar dentro desse caldeirão para que a sociedade pudesse ser, vamos dizer assim, claramente analisada, especificamente entendida. Quer dizer, para mim, no meu modo de ver, nós nunca conseguimos entender claramente o ser humano, a partir do estudo e a partir dele mesmo, né? A partir do próprio ponto que tudo que é dito nem sempre será verdadeiro. De tudo que é dito tem que ter um filtro de conhecimento para que eu saiba se aquela pessoa não está me manipulando nas ideias que ela me oferece ou se a sociedade não me manipulou dentro da mídia ou dentro de toda a formação, porque a mídia não é necessariamente essa mídia de hoje, a mídia antiga também funcionava, para que nós olhássemos exatamente os comportamentos como verdadeiros e dentro dessa verdade nós pudéssemos alinhavar o que é certo, o que é errado, o que é psicótico, o que não é psicótico, o que é histérico, o que é toque, o que é um desvio de comportamento, o que é aceitável, o que é não aceitável, o que é moral e amoral, ético, antiético, entende? Então é uma ramificação muito grande que eu acho que nós vamos passar eternamente a história da humanidade inteira para poder decifrar e nunca vamos poder criar um dicionário sobre isso. Mas de uma forma geral a gente pode tentar mapear alguns comportamentos básicos. Né? Sim. Porque quando a gente fala da natureza humana de acordo com os campos comportamentais, a gente fala basicamente do funcionamento da mente humana, né? Com base na sua interligação com elementos que nós citamos aqui na abertura do bloco. Né? Como, por exemplo, o contexto cultural onde você foi formado, um círculo um pouco mais amplo, o ambiente escolar, a nação, aquilo que te estabelece como membro de uma coletividade, né, que te impõe regras que vão, às vezes, contra a sua própria natureza. Né? Mas as regras existem para isso, para conter a natureza do indivíduo, que é uma natureza de domínio, né, pelo menos é o que tudo indica. O ser humano, ele reivindica para ele, é uma visão que eu tenho observando os meus 30 e poucos anos de experiência como jornalista, o ser humano reivindica para ele um direito. Esse direito pode ser a posse de um objeto que não te pertence, isso caracteriza o furto, você vai furtar o objeto. Pode caracterizar o direito de vida e morte sobre alguém que não é você, né? Isso caracteriza o homicídio. Né? E aí nós estamos falando sobre o que gera essa sensação de posse sobre as coisas do outro, sobre si mesmo. Então, existem mecanismos que, eu acredito, a psicanálise possa pegar e tentar ajudar as pessoas a compreenderem umas às outras e, principalmente, se afastarem de atrito, né? Na medida do possível, porque o convívio gera atrito. Né? Nós temos atrito dentro da família, ou seja, pais com filhos, os filhos gerados por eles ou criados por eles, né? Os filhos com os pais, que são extremamente amados pelos pais, mas existe atrito nessa relação de amor profundo. Vai existir atrito em qualquer outra relação. Mas como superar essa mecânica de atritos? E principalmente, você falou, por exemplo, dos meios de comunicação. No século XIX era basicamente jornal impresso. Porque os tipos móveis, a gente pensa muito na revolução das redes sociais e dos celulares, com tudo aquilo que eles oferecem, mas a gente ignora o impacto, por exemplo, que teve na história a criação dos tipos móveis e a impressão de livros. Sim, Gutenberg. Então, o que ele conseguiu fazer foi fantástico. Acho, inclusive, que foi um dos motivos que possibilitou a burguesia adquirir uma certa cultura. Eu cito a burguesia não como crítica à classe burguesa, mas como uma classe que foi a classe motriz da Revolução Francesa. Né? Então, sem eles não haveria Revolução Francesa. E talvez nós tivéssemos ficado presos ao feudalismo por mais tempo. Já que você também é professor de história, poderia explicar para o pessoal de casa o que é feudalismo e o que foi uma Revolução Burguesa de tamanho impacto na história da humanidade como a francesa. Estruturalmente, o que a gente vai ter? O feudalismo é um sistema totalmente preso ao medievo, né? O período medieval, que vai do século V ao XV. Quando ele começa a cair no século XV, ele cai já em termos pelo fato de ter renascido uma tendência natural do ser humano, que era fazer comércio. Então se abre uma possibilidade muito grande de rotas comerciais que deixam de ser totalmente de subsistência, mas passam a ser de grande poder, que é o comércio.
as pessoas começam a deixar de viver a sua vida dentro das zonas rurais para viver em cidades, nascem os burgos, da onde vem a terminologia burguesa. Só que num primeiro momento, sempre quando eu explico isso para os alunos, eu sempre digo, a burguesia ela precisava de um alicerce para poder, vamos dizer assim, se estruturar. E esse alicerce é um nobre, que é o rei, onde ela reergue a figura do rei, que era praticamente abandonada na sociedade feudal, apesar de ele existir, não tinha poder. Só que esse rei, vamos jogar uma terminologia bem de jovens, assim, ele passa a perna na burguesia. Porque toda a formação que se dá transforma esse rei num absolutista, num estadista dominante de toda a estrutura do Estado, que são os reis absolutistas e tudo. E essa burguesia ela vai levar basicamente 200 anos para conseguir tirar do poder o mesmo rei que ela colocou. Em alguns lugares na Inglaterra, como na Inglaterra, ela consegue tirar o rei sem tirá-lo do trono, que seria o rei reina, mas não governa. Cria-se o parlamento, cria-se as constituições e tudo mais. Numa França, onde o absolutismo era totalmente enraizado na figura da família Bourbon, nós vamos ter a necessidade da guilhotina. Então, são processos de uma certa racionalidade, mas sem tanta lógica, digamos assim, no preceito de falar que nós estamos buscando uma sociedade melhor, quando, na verdade, o que a burguesia buscava mesmo era o poder, como você colocou. O que quase todas as pessoas fazem ao longo da sua história é estabelecer dimensões de poder. Se nós vamos olhar para o raro filósofo, sociólogo, eu sempre brinco que ele também é sociólogo, que é Rousseau, que é o único que faz uma dissidência ao pensamento iluminista e que é o primeiro que vai dizer que a propriedade privada ela não é saudável, quando ele diz que quando o primeiro homem levantou uma cerca e disse, tipo assim, essa cadeira é minha, eu estabeleci posse, eu estabeleci poder, potesta, isso daqui tem um domínio que é meu. E a partir desse instante começa a se criar uma nova hierarquia de formação da sociedade, que não é mais pela hereditariedade, que não é mais pelos laços familiares, que não é mais pela lembrança do nome e tudo mais, mas pelo trabalho. E a fundamentação do trabalho vai acabar levando à maior revolução, para mim, burguesa, que não é nem a francesa, é a industrial, que acaba, então, daí sistematizando toda uma sociedade dividida entre oprimidos e opressores, que sempre teve, mas agora de uma forma, digamos assim, tão afastada que seria quase que impossível que essa classe trabalhadora, destituída dos meios e do modo de produção, pudesse passar a sonhar com o poder. Foram as tentativas do socialismo, as tentativas do comunismo, que não perduraram, não deram certo, o que legitimou então a herança que o capitalismo seria, entre aspas, o sistema mais viável, mas não necessariamente o mais saudável. Isso é um ponto-chave. Nós temos alguns impactos sempre gerados nesse processo através da tecnologia. Você mencionou que a burguesia vislumbrou possibilidades de comércio. Isso basicamente em função das grandes navegações, ou seja, a caravela ela foi uma invenção fabulosa porque permitia que você fosse de um lugar ao outro do mundo pelo mar. E isso literalmente conectava terras muito distantes. Então as grandes navegações, me corrija se eu estiver errado, permitiram isso. A gente falou dos tipos móveis de Gutenberg, que também espalharam conceitos de cultura e educação, fazendo com que os livros que antes eram feitos à mão fossem impressos em volume razoável, o primeiro deles a Bíblia, e acabou então disseminando informação. E esse já é o grande problema, porque a partir do momento que o Gutenberg permite que a Bíblia passe a ser, aí você tem que amarrar a imprensa de Gutenberg à Reforma Protestante. Sim. Porque a Reforma Protestante vai permitir que essa Bíblia não esteja mais escrita num idioma que eu não entenda. Porque a partir do momento que ela está escrita num idioma que eu não entendo, a voz da razão sempre será o teólogo. Porque a interpretação virá dele. No momento que eu tenho ela escrita dentro da minha linguagem, eu tenho possibilidade de olhar e dizer, não, mas peraí, o que você está dizendo não é exatamente o que eu entendo do que está escrito aqui. Esse confronto vai tirar um pouco a sociedade do teológico para colocar ela no antropológico. E aí você vai ver isso nas artes do Renascimento, no florescimento de novas ideias, de novas músicas, de novas formas de agrupamento humano. Então é muito forte amarrar grandes navegações, a imprensa, a ideia da reforma, do renascimento, tanto que o que é curioso,
Quando todos esses grupos se formam, eles não buscam alicerces na Idade Média, eles vão buscar na sociedade greco-romana. Porque a hora que eu volto, entre aspas, volto a olhar, não volto a viver, mas volto a olhar para a sociedade greco-romana, eu vou olhar na sociedade que criou a democracia, que criou a filosofia, que criou a república e que criou as leis. E sem esses 4 alicerces, o Estado Nacional ele não existe. Então a mente humana ela vai passar a ser trabalhada em cima desses princípios. Mas aí o que ocorre? Ela não é trabalhada dentro do preceito da liberdade do pensamento. Ela é trabalhada dentro do arquivamento de biotipos. Né? Você tem poder para isso. A própria reforma Calvino é predestinação. Se eu não nasci escolhido, eu nunca serei ninguém. Então eu já me posiciono como aquele que será eternamente o trabalhador. E isso, lógico, que vai influenciar a mente humana de muitas pessoas que ficam e que, logicamente, vai ser usado, não, mas é preguiçoso. Na verdade, ele não tem as oportunidades, as portas não se abrem em termos, desde aquela época, a um grupo de pessoas para que essas pessoas galguem o poder. E quem está no poder nunca, em hipótese alguma, sonha em deixá-lo. Os agrupamentos humanos, né? A gripe me está me atrapalhando, inclusive, para formular as palavras. Os agrupamentos humanos, eles são uma herança antiga. Né? A própria Bíblia, usando ela como referência, fala das cidades de Uruk, no que hoje seria o Iraque, se eu não me engano. É a Mesopotâmia antiga, o Iraque atual. Então, nós temos concentrações urbanas já na antiguidade. Porém, essas concentrações urbanas adquirem uma mudança muito grande, você falou da Revolução Industrial, quando acontecem, de novo, novidades tecnológicas dentro da sociedade, quando essas novidades são incorporadas pela sociedade, quando a manufatura começa, quando o processo de industrialização é desencadeado. Então, aí você precisa de mão de obra para trabalhar nessas indústrias, para atender a demanda por esses produtos. Antigamente, tudo isso era feito manualmente, era feito de maneira artesanal. Né? Daí as escalas industriais, com máquinas para executar determinadas operações, a escala industrial acaba modificando parte do comportamento humano. E dentro dessa linha de raciocínio, você tem os inchaços populacionais nas concentrações urbanas, o que não necessariamente acontecia na antiguidade. Talvez ocorresse, mas não de maneira tão dramática como foi registrado no século XIX, por exemplo. Com o inchaço das periferias, com o crescimento da prostituição, dos furtos e do crime, inclusive de crimes bárbaros. Não estou dizendo que ele tenha sido o primeiro assassino em série da história, mas o primeiro registrado pela mídia, que foi o Jack o Estripador. Hoje existe um consenso entre alguns especialistas forenses que provavelmente era alguém da família real britânica. Se era ou não era, não vem ao caso. Mas a gente começa a ver que existe uma mudança da antiga sociedade agrária para uma sociedade industrializada, urbana como a gente conhece hoje, a partir do século XIX. Ou estou errado? Não, é correto o teu raciocínio. Esse inchaço da cidade, o grande problema dele não é a cidade inchar, é ela inchar sem estrutura, sem planejamento. Então o que acaba se criando, que hoje nós chamamos de favela, que seriam os cortiços de antigamente, ou seriam as áreas periféricas de antigamente, passam a ser miseráveis. Então aí entra o estudo da mente humana. A própria condição de eu estar longe do centro, vamos pegar uma ideia de Ponta Grossa hoje. Eu estou longe do centro, eu moro num bairro onde eu tenho que pegar 1 ou 2 ônibus para vir. Já me desloca da possibilidade de ser visto como aquele que tem um futuro, digamos assim, mais palpável, mais brilhante. Eu já moro na periferia, eu já sou visto como aquele que está à margem. Aí vem a terminologia da marginalidade, do marginal. Essas pessoas elas vão acabando dentro das suas mentes, envolvendo-se por esses biotipos. Eu não sou escolhido, eu nunca vou conseguir. Então isso forma um pouco o comportamento humano. E aquele que está dentro da cidade, que tem a possibilidade da escola particular, que tem a possibilidade de vamos dizer assim, vasto universo de oportunidades maiores de quem está na periferia, ele já se vê como alguém mais palatável ao sistema, mais aceitável.
Então, formas de dominação, formas de comportamento, elas vão claramente moldando a mente humana. Daniel, vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é a natureza humana de acordo com os campos comportamentais. Comigo no estúdio está o psicanalista Daniel Francis. Daniel, nós estamos costurando diferentes frentes para tentar explicar o funcionamento da mente humana, porque nós somos frutos desses diferentes campos do conhecimento. Então, nós estamos falando de sociologia, de psicologia, de psicanálise, mas também de tecnologia. Nós chegamos à conclusão no bloco anterior que poder e controle são duas ferramentas típicas do surgimento do Estado moderno, e a busca por controle e poder, controle dos outros, poder de uma forma geral, estabelecem limites para a ação da natureza humana. E isso, obviamente, tem uma influência sobre a psique. Foi mais ou menos esse o resumo do bloco anterior, obviamente com uma série de desdobramentos nesse tipo de afirmação. Agora, estávamos no século XIX com Freud, com os sociólogos que o antecederam, os pais da sociologia, e temos no século XX, de novo, avanços tecnológicos marcantes, como por exemplo a invenção do rádio e da TV, que daí criam um emissor de conduta através do rádio, através da TV, que acaba inspirando comportamentos nos outros, e isso também tem uma interferência. Uma interferência tão significativa que duas grandes escolas de pensamento são criadas. Uma nos Estados Unidos, a Escola de Chicago, e outra na Alemanha, a Escola de Frankfurt. Do ponto de vista filosófico, escolas muito importantes. A Escola de Chicago muito mais pragmática, ligada à área de marketing, publicidade, enfim. E a Escola de Frankfurt ligada muito mais à psicologia e, como eu posso dizer, à filosofia. Muito mais. Então, são esferas completamente diferentes, mas complementares. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Eu gostaria que você passasse por isso, e principalmente sobre algo que a gente deve, do meu ponto de vista, retomar para poder prosseguir. Qual é o instinto humano? O instinto humano é o instinto do predador? Apesar do Rousseau falar sempre na possibilidade de que nós viríamos de uma natureza humana que seria a criação do mito do bom selvagem, da pessoa livre, próspera e tudo mais, o que galgou na história da humanidade são mais as teses de Hobbes, Maquiavel e tudo mais, que colocam exatamente o poder na estrutura do Estado, o poder vinculado àquele que, por eu morar em um lugar onde eu não tenho a segurança, por eu morar num lugar onde o ir e vir é complicado, porque eu tenho a certeza que eu vou, nunca que eu volto. Então, essas pessoas delegam ao Estado e delegam a pessoas que formam o Estado exatamente essa liberdade de poder amarrá-las a conjunturas, né? Então, as leis são criadas dessa forma, o sistema é meio que criado dessa forma. E quando a gente começa a olhar para o século XX, digamos assim, e vendo o decorrer das guerras, a crise de 29, os regimes totalitários, a gente simplesmente começa a perceber o que futuramente, daí no caso claríssimo, a Escola de Frankfurt vai trabalhar de uma forma soberba, que é como essas redes sociais, mídias sociais, redes sociais, uma terminologia mais moderna, transformaram o homem em um objeto a ser manipulado. Né? Nós somos manipulados desde acho que da primeira pedra colocada na primeira pirâmide, sabe? Mas de uma forma que era mais, vamos dizer assim, espontânea, era uma coisa que era mais epidérmica, sem grande racionalidade. Hoje não, existe todo um projeto de racionalidade para configurar aqueles que estão no poder e mantê-los no poder. E é onde a Escola de Frankfurt, com Adorno, Horkheim, Walter Benjamin, Marcuse, todos os caras que aparecem lá, vão levantar exatamente não mais uma produção artística
que seja erudita, que seja a arte prazerosa, hedonista, que ela é feita para a satisfação de um verdadeiro sistema de cultura, mas uma arte vendável. Né? O que se fabrica hoje dentro da sociedade são coisas que se vendem, que se podem consumir facilmente. Né? Por isso, com todo respeito a quem gosta, o sertanejo universitário como um processo impressionante de poder e de não desaparecimento em termos, porque ele não desaparece como musicalidade, mas ele desaparece nas figuras. Se você levantar todas as duplas sertanejas do universitário que surgiram, são dezenas de dezenas que fizeram às vezes um sucesso. Elas são perecíveis dentro do sistema, mas a engrenagem chamada música sertaneja, raves e outras coisas alinharam os homens a figuras extremamente superficiais. Então hoje o que nós vemos é uma frustração muito grande dos seres humanos que tentam mergulhar um pouco acima dessa camada que eu chamo visão de Pyrrhix. Né? As pessoas têm uma visão de Pyrrhix, elas olham aqui, enquanto elas conseguirem enxergar o mundo delas que está por aqui, está ótimo. Se elas mergulharem um pouco, elas vão entrar na depressão, elas vão entrar na ansiedade, elas vão entrar na angústia. E aí, logicamente, os comportamentos se alteram, porque eu tenho uma linha de comportamento que pega exatamente essas pessoas superficializadas, né? Que são manipuláveis, mas também são doentes dentro das formas, vamos dizer assim, maquiavélicas, como preservam-se dentro da família, o poder pátrio, que hoje já é contestável pelo crescimento do movimento feminista, as próprias novas orientações sexuais que desmistificaram a ideia de homem e mulher. Só que quando você mergulha a fundo dentro desse sistema e começa a perceber que essas ditas minorias, né, que é uma expressão muito complexa, porque minoria negra no Brasil, não existe minoria negra no sentido numérico. Existe minoria negra no sentido leis, no sentido respaldo social, tá? Porque elas sofrem o racismo, porque elas sofrem o isolamento, porque eu, ao entrar no mercado, não serei seguido, ela será. Ela, negra de cabelo rastafari, será seguida. A minoria, que é grande, numérica, hoje muito forte, LGBT da sociedade brasileira, ela será vista com outros olhos. Então, é uma expressão de minoria dentro da qualificação, no sentido de o quanto essas pessoas têm aspectos de poder, mulheres, né? É só pensar que são 7% de todo o universo político brasileiro hoje, e são as pessoas que têm uma quantidade de leis e de, entre aspas, favorecimentos para se modificar. Então, hoje, a mente humana ela tem que ser revista. Tá? E é muito difícil para quem já formou a sua mente em cima de um alicerce da década de 80, da década de 90, para essa transição do século 20 para o 21, conseguir se adaptar a essas novas nuances. A aceitabilidade do outro, a aceitabilidade da diferença. Né? Muitas, não vamos entrar muito nas patologias, né? Toque, etc. e tal. Mas quando eu falo assim da maior doença que se coloca, que infelizmente chegou a data dela já, né? Que é o ano que vem, que a depressão será, né, pelos estudos, a doença mais incapacitante, maior que qualquer doença sexualmente transmissível, maior do que o próprio câncer. Vai ser a doença que mais vai afastar pessoas do seu trabalho. Tá? Então, eu tenho que entender essa mente humana que chegou a um ponto de colocar a depressão no nível mais alto do que era necessariamente, por exemplo, a visão freudiana da sexualidade. Porque a depressão ela não está ligada à sexualidade, e a sexualidade estaria ligada à AIDS. Entende? Então, é uma mudança muito radical no comportamento, nas ideias humanas, e isso tem afastado as pessoas do pensar. As pessoas hoje elas têm medo de pensar, elas têm medo porque elas sabem que quanto mais elas pensarem, o pensar ele leva a um projeto de reflexão. E o projeto de reflexão leva exatamente a você ter que ter uma dialética, você ter que chegar em algum momento a uma síntese daquilo que você está pensando. E quando você se depara com a impossibilidade de sintetizar o teu pensamento, o teu comportamento, as tuas ideias, é um vazio muito grande. Porque você se vê perene, você se vê incapaz diante do mundo criado
de se ver como alguém que consegue entendê-lo. E exatamente por não entendê-lo, você passa a ser o que a indústria cultural coloca como uma pária, como o Durkheim vai colocar uma anomia, uma pessoa tendenciosa exatamente, saímos já do Setembro Amarelo, do suicídio, mas uma pessoa tendenciosa ao suicídio, inclusive. O que eu noto é que, à medida que a tecnologia foi se desenvolvendo, o grau de complexidade do funcionamento da mente humana foi também, na mesma proporção, crescendo. Nessa conversa que nós estamos tendo, é necessário dar um passo para trás para dar um passo para frente, né? Então, quando você vê o comportamento humano de posse, de controle, de posse de território, né, de controle do outro, de controle social, sendo manifestado nos antigos burgos, nas antigas cidades, e daí depois isso sendo usado como ferramenta de domínio de outros povos, inclusive, né, por aquele povo que era tecnologicamente mais desenvolvido. E você vê as ideias expostas, você nota que o outro passa a ser um objeto de satisfação pessoal, né? Então, eu perguntei, abri o bloco dizendo, nós temos o instinto do predador, né? Pelo que eu posso entender, os instintos mais primitivos, eles não deixaram de existir. Nunca. Né? Eles simplesmente estão ali presentes, ou seja, eu preciso então, a mente humana, no básico, eu preciso me hidratar, eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso reproduzir, né? Os instintos básicos de qualquer animal, né? Para que eu faça isso com mais eficiência, né, eu vou me associar a um bando, né? Então, matilha para lobos, mas alguns têm a natureza do lobo, embora que eu acho que o lobo seja melhorzinho, né? Mas enfim, nos reunimos em grupos, né? Em matilhas, entre aspas. E essas matilhas acabam gerando cidades, que geram nações, enfim, né? E entramos em conflito. Porque os instintos básicos jamais foram perdidos. Os instintos básicos ditam também o funcionamento da mente humana? Sim, sim. E nós nunca deixamos de viver em matilhas. No fundo, essa tendência de você dizer, eu pertenço a um grupo de pessoas mais cultas, eu pertenço num grupo de hip hop, eu pertenço à ala do feminismo, nós continuamos criando matilhas de formas diferenciadas e que elas têm interesses, às vezes lícitos, às vezes não lícitos, de conseguir galgar poder. Em toda a estrutura continua se tendencionando a luta hegemônica desde o começo da humanidade de que nós temos que nos estruturar para não desaparecer, né? Então, por isso os conflitos vão ocorrendo. Eu acredito que o homem ele nunca deixou de ser um animal. O animal primitivo da caverna, e às vezes eu brinco e acho que o Platão ele estava certo e errado ao mesmo tempo no sonho de que o homem deveria sair da caverna, e aquele primeiro homem que vislumbrou ao sair da caverna a sociedade seria então o filósofo, que essa é a ideia clássica da filosofia. Hoje nós estamos, no meu modo de ver, voltando para dentro da caverna. Nós estamos nos transformando em pessoas reclusas, altamente comunicativas numa rede social, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo, quer ser coach, todo mundo hoje é especialista em uma coisa que na verdade sabe meia dúzia de ideias e acha que tem a capacidade de explanar o universo inteiro com aquelas ideias, e isso tem nos transformado em objetos de manipulação. Nós somos objeto de manipulação. Do empregado, do empregador, do sistema, do jornal, do não rastrear ideias. Você e eu mais, a gente vem de uma geração em que a busca de uma informação, de qualquer coisa que nós líamos ou ouvíamos, chegada do Homem da Lua, 69, 50 anos agora, ela só passaria a ser plausível não só pela visão da imagem na televisão, mas pela pesquisa. Hoje as pessoas elas deglutem qualquer coisa, compartilham qualquer imbecilidade, destroem a vida de qualquer ser humano sem ter um filtro de aprofundamento, um filtro de, vamos dizer assim, cuidado.
Nós estamos nos transformando em pessoas descuidadas, descuidadas com o outro, descuidadas com a família, descuidadas com os amigos, descuidadas consigo mesmas. Então, hoje nós nos alimentamos de forma errada, nós renegamos o esporte em muitos casos. Eu não estou colocando na totalidade, mas eu estou colocando que uma grande parcela da população, ela caiu num marasmo, né, existencial de ficar restrita a um mundo pequeno. Se eu tiver meu emprego, conseguir chegar em casa, ver minhas novelas, eu sou um homem feliz. Né? O Mayakovsky tem um poema dele interessante que ele diz que ele acreditava que em algum lugar do mundo, parece que o Brasil, existiria um homem feliz. Né? Eu já tenho sérias dúvidas se existe alguém no Brasil feliz. E é interessante porque isso faz parte de um filme muito maravilhoso, um documentário muito maravilhoso chamado Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que ele transita exatamente pela chamada breve história do século XX, que é a base do livro do Eric Hobsbawm. Quando Hobsbawm fala que o século XX ele não começou em 1901 e não terminou no ano 2000. Para ele, o século XX começou em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e ele termina em 89, com a queda do Muro de Berlim. Ele diz que é um breve século, né? Ele elimina mais ou menos 30 anos da história. E é muito interessante porque ele norteia que todos esses episódios, Freud, a dança, com todas as suas ramificações e tudo mais, terminarão, como eu terminarei, como você terminará, como lamentavelmente todos que estão nos ouvindo agora nesse instante, nos vendo nesse instante, vão terminar no mesmo lugar que se chama cemitério. Por isso o filme até termina de uma forma impactante, porque é uma frase num cemitério de São Paulo que na porta de entrada, nós que aqui estamos, por vós esperamos. Né? Então, se nós entendermos que nós somos perenes, o legado e a possibilidade da nossa existência é muito curto. E a grande questão para mim da mente humana hoje é como é que ela pode, nessa brevidade do curto, transformar-se em algo útil, a ponto não de que eu deixei um legado, sabe? Eu escrevi um livro, plantei uma árvore, como se fala, brincando em tudo, fiz um filho, etc. e tal, mas um legado para mim que é maior. Como eu posso então um dia descansar nesse outro universo, que cabe a cada um acreditar no que quer, tendo certeza que o meu passar por aqui foi um passar útil, de uma mente sadia, de uma mente produtiva, de uma mente solidária, comunitária, amiga e não egoísta, individualista, doentia, psicótica. O que é uma mente, eu sei que parece óbvio, né? Mas o que é uma mente saudável nos dias de hoje? Hoje eu estava até lendo um texto, né, que eu achei muito interessante, né, que se você tem uma conta bancária de R$ 86.400, acho que se eu não me engano é esse o número, posso estar errado, né, e alguém te tira R$10, você tem duas formas de analisar a tua continuidade. Você imaginar que a sua conta permanece com R$ 86.390, e R$10 foram tirados, roubados, sei lá o quê, né, às vezes porque você mesmo descuidou. Tá? E a análise é muito interessante porque esse é o número de segundos que tem um dia. Então, de repente, se eu pensar que em 10 segundos do meu dia alguém tirou de mim o meu equilíbrio, a minha possibilidade de felicidade, porque uma frase do meu patrão, porque uma fechada no trânsito, porque uma boa conversa no WhatsApp, que eu nunca vi um aparelho, uma engrenagem tão doente como o WhatsApp, no sentido de que, como ele não tem emoções, como ele não consegue, apesar dos emojis e tudo mais, como ele não pode passar emoção, se você me convida para vir aqui pelo WhatsApp e eu digo, não, Ney, não posso, você pode interpretar como agressivo, como você pode ter a capacidade de dizer assim, puxa, mas o Daniel dá aula em 2 escolas, ele trabalha como psicanalista, ele tem consultório e tudo mais. Pô, normal, entendo. Como já aconteceu várias vezes, né, da gente não conseguir. Então, a mente normal para mim é a mente que não se submete à desgraça. É a que não se submete ao terrorismo que é feito pela sociedade. Então, eu diria assim, são raríssimas mentes que conseguem ser assim. E elas quase estão criando hoje na sociedade um universo paralelo, que são as pessoas que estão tentando se afastar desse universo macabro, do
do dia a dia, que 24 horas são poucas, de que eu tenho que ter mais poder, mais dinheiro. São pessoas que estão buscando alternativas de uma vida mais saudável, alimentarmente, intelectualmente, psicologicamente. Então, eu diria que a mente saudável está muito aí, né? Se nós formos olhar, eu não consigo me ver como uma mente saudável, porque eu me vejo dentro, às vezes, do meu próprio terrorismo, do terrorismo do tempo, de estar terminando essa entrevista e já imaginando o que eu tenho que fazer depois dela, né? E isso é terrorismo com a gente mesmo, porque se eu acelerar ou não acelerar, essa entrevista vai acabar no mesmo horário, né? Se eu me agoniar ou me agoniar, vai ser do mesmo jeito. Só que nós nos transformamos em pessoas totalmente ansiosas por isso, desesperadas por produzir coisas e que nós não vamos ter mais esse lastro de espaço para conseguir fazer com que o outro veja em nós alguém bem intencionado. A falta de possibilidade do enxergar do outro, sabe, em nós, a mente sadia, também nos faz doente. Você falou muito de objetos, de querer, né, durante essa última resposta agora. Então, o desejo despertado por determinados objetos, né, ou seja, a vontade de ter, isso também é uma característica do homem do século XXI? Sim, o consumismo, ele é uma doença. Ele não pode ser visto como uma coisa sadia. Eu tenho um carro e ele está ótimo, e ele anda, e mesmo assim, às vezes eu tenho, né, fazendo uma análise das pessoas, e mesmo assim eu tenho que ficar olhando o carro do outro porque é mais caro, porque é melhor, porque é mais confortável, mas o meu anda, sabe? E eu estou louco de feliz com ele. As pessoas não estão sabendo usar o seu dinheiro de uma forma sadia. Eu sempre fiz isso, e você sabe, eu sempre até comento muito com meus alunos, o meu prazer do meu dinheiro é viajar, é conhecer outras culturas, é conhecer outros lugares, né? Não é melhorar minha casa, não é levantar um andar a mais, não é comprar um carro de 150 mil reais. Quantas coisas eu poderia fazer de bem, não só para mim, mas para a humanidade, se eu abrisse mão desse meu egoísmo existencial, desse meu consumismo. O que eu brinco muito com os meus alunos, eu digo assim, gente, por que vocês vão ao shopping e vocês têm que se arrumar para ir ao shopping? Então vocês não estão indo ao shopping, vocês estão desfilando no shopping. Vocês estão indo ao shopping para serem vistos, não por uma necessidade. Sabe? Os ambientes passaram a ser invólucros de onde eu estou sendo observado o tempo inteiro. Então é muito complicado para as pessoas se sentirem à vontade, porque o tempo inteiro alguém está analisando-as, né? No momento em que eu consigo desligar-me disso, de dizer assim, eu me sinto bem aqui, falando do jeito que eu falo. Muita gente vai me criticar porque eu uso muitas mãos para falar. Eu sou assim. Eu não vou mudar a minha forma de ser, sabe? Isso não está afetando a sua vida a ponto de transformá-lo em uma pessoa que passe a me odiar porque eu uso minhas mãos de uma forma errada. Eu posso ser uma pessoa condenada se eu estivesse fazendo determinadas coisas, como eu disse, antiéticas, né? Ou fora do padrão dito, vamos dizer assim, comportalmente aceitável. Mas no restante do tempo, se eu consigo ser eu mesmo, nossa, eu acho que é a maior bênção que a gente pode conseguir ter. Daniel, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje. O tema, a natureza humana de acordo com os campos comportamentais. Comigo no estúdio, o psicanalista Daniel Francis. Daniel, não existe um mapa para a mente humana. Cada ser humano é singular. A gente pode chegar a essa conclusão? Sim. Você pode enquadrar as pessoas em algumas coisas onde elas, vamos dizer assim, se encaixam. Mas cada um é diferente do outro, né? É impossível eu conseguir ver que um sentimento de perda, vamos colocar uma coisa trágica, como a perda de uma mãe ou a perda de uma esposa, seja igual para mim como vai ser igual para você. Então, é uma das frases que eu mais tenho horror é aquela, eu te entendo. Não, eu posso dizer assim, eu até me solidarizo a você, mas entendê-lo, eu só vou entender
se nós estivéssemos vivendo na mesma estrutura de vida econômica, social, amorosa e tudo mais, para que essas dores se comparem. Então, amores, dores, sentimentos, vida, não se compara, se vive. O que nós precisamos é ser mais leves com nós mesmos para, pelo menos, conseguirmos, dentro desse mundo caótico que nós estamos hoje, viver. Você tem alguma recomendação de leitura para que alguém possa se autoconhecer? Esse é um desafio clássico, né? É sugerido por Sócrates. E também entender um pouco melhor os outros? Olha, eu gosto muito de algumas figuras que hoje estão fortemente na mídia. Cortella, Leandro Carnal, Pondé, o Mário... o Clóvis de Barros. Eu acho eles pessoas assim interessantes nessas linguagens, porque eles conseguiram fazer uma linguagem que deixasse de ser pragmática, aquela coisa totalmente chata, que você chega 10 minutos e diz assim, não estou entendendo mais nada. Então são livros muito interessantes. Se nós fôssemos pegar os autores mais antigos, eu diria Hermann Hesse, Khalil Gibran, eu acho figuras fascinantes. Até o próprio, com ressalvas, Paulo Coelho. Eu acho que a busca ela tem que ser muito grande, mas comece buscando por si. Por isso eu sempre digo assim, muitas pessoas abrem mão da terapia porque acham que a autossuficiência num livro as resolverá. Não resolve. Desculpe, não resolve. Terapia é um dos grandes caminhos para a gente conseguir literalmente ter uma qualidade de pensamento de vida melhor. Daniel, obrigado de novo pela sua participação hoje aqui no programa Opinião. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Nós encerramos o programa neste momento. Voltamos na semana que vem.